Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Nós cantamos aqui que Ele é santo, santo, santo. Você concorda com isso? Amém. Jesus é santo. Amém. Jesus é santo. Amém. Jesus é santo. Amém. Glória a Ele, bendito seja o nome dEle. Não tem a menor dúvida disso, irmão. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Glórias ao teu nome, Jesus. Será uma leitura um pouco extensa, mas é necessário. Nós vamos ler, vamos depois aplicar em nossas vidas. Marcos, capítulo 10, versículo 17, até o versículo de número 31. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, não perca o bom hábito de estar lendo, conferindo, observando, analisando todos os textos que forem citados para o louvor e para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já, no presente, o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Amém? Não feche sua Bíblia, sente com ela aberta. Nós iremos aplicar em nossas vidas essa passagem, que é uma passagem muito, muito rica. Esse texto tem falado muito ao meu coração nestes últimos dias, e eu gostaria da sua preciosa atenção, porque esse texto, ele é peculiar para cada um de nós. Estamos envolvidos diretamente nesse texto. Não tem como não estarmos envolvidos com esse texto, com esse fato, com essa história que Jesus narrou, que ficou registrada aqui para o louvor e para a glória do Senhor e para o nosso conhecimento. Preste atenção. No versículo 17, Jesus nos relata que ele ia a caminho quando correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem, uma pessoa já de uma certa experiência na vida, ele é até conhecido biblicamente como o jovem rico, mas nós entendemos que ele não era tão jovem assim. No transcorrer do texto a gente vai perceber isso de uma maneira bem clara.
Este homem, ele correu aonde estava Jesus, prostrou-se diante dele em atitude de humildade, em atitude de reconhecimento que ele era Senhor, que ele era santo, que ele merecia adoração, louvor e tudo mais. E ele vai e faz esta pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que ele chama Jesus de bom mestre. Ele faz questão de engrandecer, de enaltecer a Jesus, porque ele reconhece que Jesus realmente é. E a gente também não tem dúvidas, porque nós acabamos de cantar aqui que ele é santo, santo, santo. Eu perguntei à igreja, a igreja confirmou que ele é santo, santo, santo. E a gente canta e a gente louva, não é por só cantar e louvar. A gente tem convicção, a gente tem certeza que Jesus é santo. A prova é tanta que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, porque ele é santo, santo, santo. Agora, o interessante disto é que ele não atribui para si. Não temos dúvida que Jesus é bom, não temos a menor dúvida, mas ele não atribuiu para si a glória. Ele sabia que era bom, mas ele não quis a glória para ele. Por que você me chama de bom? Bom, só existe um Deus. Amém? Com isso a gente aprende. Pastor Cláudio, pastor Valdicleiso, o presbítero Agnaildo, o presbítero Roque, todos vocês que estão aqui, nós temos bondade sim, mas não somos bons. Possuímos bondade sim, claro, mas não somos bons. Bom só é Deus, Ele é bom, dele só vem coisas boas. O ser humano sem Jesus ou com Jesus, ele também tem bondade, mas não é bom. Até o homem sem Jesus, às vezes na vida, comete coisas boas. Nós encontramos histórias bíblicas e narradas que ficou registrado de homens que eram bons naqueles momentos, naquelas ocasiões. Agora, bom na essência da palavra, só Ele. Amém? Só Ele e mais ninguém. Jesus não atribuiu e não quis para si a glória, porque ainda não era o momento certo. Agora depois, ele recebe, porque aqui nós estamos para louvar, bendizer e exaltar Jesus como o único Senhor absoluto. E ele é digno de receber a glória, a honra, o louvor e toda exaltação. Mas para isso ele conquistou. Para isso ele pagou um preço muito alto. E é por isso que a ele seja toda a glória, toda a honra. Jesus disse para aquele homem: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas ele perguntou a Jesus uma das perguntas mais importantes na vida do ser humano. Talvez a mais importante de todas elas: que farei para ter vida eterna? Essa pergunta todas as pessoas devem fazer para si mesmo, ou até para Deus em oração, ou até para quem quer que seja. O que é que eu devo fazer para ter vida eterna? Esse jovem foi a Jesus. Eu sei e você sabe que Jesus conhece tudo, que Jesus sabe tudo. Nada passa do conhecimento de Jesus. Ele é o Senhor absoluto. E Jesus diz para aqueles jovens: sabe os mandamentos? Jesus fala para aquele homem: você sabe os mandamentos? Aquele jovem, Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Mas Jesus não citou todos. Jesus não citou todos os mandamentos. Jesus citou alguns mandamentos que faz parte do decálogo, mas o principal Jesus não citou. Observem vocês, preste atenção, Marcos capítulo 12, é só você passar uma página ou duas à frente, o versículo 28, 29 e 30. Jesus responde a um cidadão, a um grande religioso, a uma pessoa especial, um escriba. Olha o que é que Jesus responde: chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua... E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala para aquele jovem sobre o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que é o maior de todos. Mas Jesus não fala para aquele homem o primeiro mandamento, porque Jesus já sabia a resposta dele.
Jesus já sabia o que ele iria dizer, o que ele iria falar. E Jesus disse para ele aquilo que Jesus conhecia, que ele já observava. E tem muita gente no mundo que eu tive a oportunidade, e às vezes tenho, de conversar com eles, que não são evangélicos, e ele diz de alto e bom som: nunca matei, nunca adulterei, nunca furtei ninguém, não levanto falso testemunho, não roubo ninguém, honro meu pai, honro minha mãe. Eu já ouvi isso de diversas pessoas, e eles não estão mentindo. E a maioria deles não estão mentindo, estão dizendo a verdade. Assim como esse homem também disse a Jesus: eu faço tudo isso. Porém, tem um detalhe muito interessante. Nesse contexto, nessa história, Jesus disse para ele, no versículo de número 20. Então ele respondeu, o jovem, a Jesus: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então você observa que ele não era tão jovem, ele já era um pouquinho maduro, porque ele já observava desde a sua juventude esses mandamentos que Jesus citou. Jesus olha para ele, o ama e diz: só uma coisa te falta. Irmãos, esse texto aqui, essa palavra, só uma coisa te falta, para ele ter vida eterna. Você está entendendo o que Jesus respondeu a ele a respeito da vida eterna? Jesus disse: só uma coisa te falta.